ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus queridos, Jesus nos leva a lembrar de momentos preciosos da nossa vida. E talvez você até concorde. Os melhores momentos da nossa vida é justamente aquele relacionado à nossa infância, relacionado ao tempo da nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos pais. Vocês lembram do tempo que vocês corriam na rua? Ou vocês não corriam na rua? Vocês jogavam bola na rua, na praça, faziam isso? Era bom, né? Era muito bom. Ainda dá para vocês fazerem isso, correr na rua. Tem muito adulto correndo na rua ainda hoje, né? Por outros motivos, mas estão correndo, né? Então, pode se jogar, pode se brincar, pode se divertir. Podemos fazer muitas coisas. Então, família é algo que nos traz lembranças boas. E as famílias que podem trazer à sua memória coisas agradáveis, elas normalmente estão relacionadas ao tempo de infância. O tempo quando era criança ia para a igreja. O tempo quando era criança ia para a casa dos parentes, dos avós, dos tios, das tias. Tudo isso fazia parte da nossa vida. A Bíblia fala de momentos extraordinários na vida de várias pessoas, que com certeza eles podiam dizer: muito obrigado, Deus, pelo momento. Muito obrigado, Deus, pelo pai, pelo irmão, pela irmã. Por exemplo, embora seja um momento trágico, em que Agar ela é expulsa de casa por causa de uma disputa com Sara. Agar sai pelo deserto, um pouco de água, e lá, depois de caminhar bastante, já sem esperança, ela senta, coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta, para não ver o menino falecer. E sabe o que ela faz quando ela se afasta? Ela chora e ela ora. O menino depois ficou sabendo disso, porque naquele momento Deus interviu, Deus a socorreu, falou com Agar e disse: Agar, volta, pega o menino, ele também será uma grande nação e será forte como os jumentos, ele vai progredir. E tudo muda. Imagina a alegria de uma criança que estava ali, sedenta, talvez nem soubesse o que a mãe estava fazendo, mas foi deixado ali. Mas agora tudo muda. Isso é tempo de alegria. Há um outro momento feliz na história de Joquebede. Era um momento de tempos de tragédia. O faraó estava muito desconfiado que o número de homens lá no Egito estava crescendo, e o número de homens que crescia era o número dos escravos. E aí Joquebede esconde seu filho por 3 meses. E depois ele fica sabendo toda essa história. Ele mesmo escreve esse início da vida dele. E é como se ele dissesse: minha mãe me escondeu por 3 meses, depois que as parteiras não me entregaram à morte. Minha mãe me esconde, depois ela faz um berço, um cesto, calafeta esse cesto e coloca no rio. E esse rio leva esse cesto e eu estou lá dentro. E olha, a princesa me recolheu das águas. Por isso meu nome é Moisés. Esse menino tem algo bom na sua família. Uma mãe cuidadosa, uma mãe amorosa, uma mãe atenciosa e pensando no melhor. Uma outra tragédia foi a de Rispa, descrito lá em 2 Samuel 21, versículo 9 a 10. Os filhos dela faleceram, mas o coração dela não descansou. Por vários meses, ela não sepultou os seus filhos. Enxotou todas as aves de capim, enxotou os animais que tinham que comer os seus corpos, mas ela não desistiu dos seus filhos e ficava lá. Esses filhos não tinham como voltar, falar, agradecer e dizer que mãe teve. E muitas vezes a gente nem sabe a mãe que teve, e muitas vezes a gente nem sabe o que ela fez. Estes não souberam porque já não existia, já não estavam mais entre nós, não estavam mais entre os homens, mas a mãe sabia. E o amor da mãe, o amor do pai, o amor de família é superior até mesmo a situações como estas de tamanha tragédia. Mas tem coisa boa na história. José, ele recebeu o presente do seu pai, quando era pequeno, era jovem,
em túnica, porque o pai o amava. Certo que ele despertou ciúme dos irmãos, depois eles o venderam, mas ele tinha o cuidado de roupas novas, o pai mandava fazer e entregava. Também Ana, como Samuel pode ter lembrado do tempo em que, no dia que a mãe levou até o tabernáculo, ele já estava grandinho, já devia ter cerca de 8 anos, bem consciente, e ele foi deixado lá como profeta. E a gente poderia dizer, mas deixou o filho lá como profeta. Ele sabia que ele era a resposta de Deus de uma oração. Ele sabia que ele era a resposta de uma oração sincera, tremor e temor diante de Deus, de uma mãe que não podia ter filhos, e que ele era um milagre. Ele era um milagre. Então ele cresce consciente disso. Eu sou um milagre, eu nem existiria se minha mãe não fosse uma mulher de oração. Então, ou seja, ele aprende isso como os outros aprendem no tempo da sua infância. Maria, por sua vez, essa, a mãe de Jesus, ela vê os magos chegarem, ela vê os pastores chegarem, ela ouviu de um anjo dizendo que ela ia ser a mãe do Salvador, e ela guarda tudo isso no coração. Quais são os melhores momentos da sua vida fora da família? Se tiver, é uma raridade, mas os melhores momentos da sua vida é em família. O nosso melhor momento é em família. Seja recém-nascido, seja sabedor de coisas depois de muito tempo. Olha, quando você era pequeno, era assim, eu fiz isso, a gente fez aquilo. A gente nem lembra. Jamais. Você lembra do seu aniversário, do seu primeiro aniversário? Um ano, o pai faz das tripas coração, vê o que tem, faz todo aquele esforço, faz uma festa magnífica, linda. E o menino nem vai lembrar depois, a não ser que tenha fotos, a não ser que conte essa história, a não ser que a gente explique. Mas sabe o que acontece? O coração dele está feliz. Ele olha e diz, não lembro, mas foi um bom momento na minha vida. Os melhores momentos da sua vida foi em família. E os bons momentos de Jesus também foram em família, quando ele foi levado ao templo, quando ele passeou com seus pais, quando eles celebraram a Páscoa. E aqui está o texto que fala da família de Jesus. E nessa família de Jesus, veja o versículo 46, Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. Estes irmãos e irmãs não eram primos, eram irmãos mesmo. Tanto que em Marcos e também Mateus 13, ele vai descrever quem são esses irmãos. Ele fala do nome dos irmãos, José, Judas, Tiago, Simão. Ele fala o nome dos irmãos. Ele diz também que tinham irmãs. Mas naquele momento, pense, uma família amorosa, uma família preocupada com Jesus. Você ficaria preocupado com Jesus, sabendo quem Jesus é? Sabendo o poder que Jesus tem? Mas coração de mãe sossega, coração de família sossega. Vamos, Simão, Judas, Tiago, vamos lá, vamos. Jesus já não come mais. É uma multidão ali em cima dele, ele não tem sossego, ele não tem paz, é todo mundo ali, ele não dorme mais. Vamos tirá-lo dessa situação difícil. E eles correm para lá. Chegam lá, nem sequer conseguem socorrer Jesus. E Jesus não estava precisando de socorro, mas eles pensaram que poderia. Então eles dizem, não está bem não. Lá em Marcos capítulo 3, 20, é como se eles dissessem assim, vamos lá porque o nosso filho, não está bem no juízo. Ele não está normal, Jesus não está bem. Vamos tirá-lo dessa situação, vamos socorrê-lo. Pensar isso de Jesus, quanta inocência, né? Quanta falta de conhecimento a respeito do Filho de Deus, do poderoso, do Rei, do Pai, que estava ali presente junto com seu Filho, do Espírito que estava ali com ele, o Príncipe da Paz. Mas eles vão lá socorrer. Isso porque um profeta, de fato, não tem como, senão na sua própria casa. Olha para Jesus, não, Jesus não está bem. Bom, também lá em João capítulo 7, versículo 5, também vai mencionar essa mesma verdade. A família estava lá fora. Não é isso que diz o texto? Versículo 47. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Sabe o que é interessante? Eles estavam no lugar errado. A mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora, quando eles deveriam estar lá dentro, junto com Jesus, ouvindo Jesus, crescendo com os outros. Mas tinha muita gente. Vamos andar mais perto. Também diz a palavra de Deus
e te procuram. E te procuram. Não era a primeira vez que Maria procurava Jesus. Quando ele tinha 12 anos. Foram lá, fizeram sacrifícios em Jerusalém, voltavam para casa. Depois de 3 dias, cadê Jesus? 3 dias é muito tempo para sentir falta da criança. Deve pensar, deve estar com algum primo, algum tio, deve estar com algum avô, avó, deve estar com algum parente, por aí. 3 dias depois, cadê Jesus? Voltaram, caminharam 3 dias, retornaram 3 dias de caminhada, procuram Jesus, encontram Jesus no templo, sentado entre os doutores. E sentado entre os doutores, ele olha para seu pai, José, olha para Maria, sua mãe, e diz: qual o problema? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Vocês não sabiam que eu tenho um trabalho a fazer, uma tarefa a realizar? Já que ele tinha apenas 12 anos. Imagina o tipo que era Jesus, um adolescente. Que adolescente era Jesus? Mas os pais estão ali. Jesus cresce, passa dos 30, inicia seu ministério. Agora ele está em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum está a mãe, o pai também procurando. E o texto diz: eles querem falar contigo. Mas eles estavam do lado de fora. Eles estavam procurando. Eles estavam tentando chegar junto. Essas são as 3 características da família que estava distante de Jesus. Nós, seres humanos, somos assim. Podemos perder Jesus, lembrar dele 3 dias depois. Podemos esquecer de Jesus, ficar maravilhados com as coisas que Jesus faz, mas ao mesmo tempo, lembrando de Jesus no momento difícil, no momento da aflição. E graças a Deus lembra no momento de aflição. Porque aquele que nem sequer lembrar do momento de aflição de Jesus, que socorro ele tem? Que ajuda ele vai obter? Que a gente possa lembrar sempre de Jesus nos momentos de paz e nos momentos de aflição. Maria procurava Jesus no casamento. Jesus acabou ouvindo. Jesus era mestre de sala? Não. Jesus era responsável pelo casamento? Não. Jesus era o quê? Ele, sua mãe, seus irmãos, os amigos, os apóstolos que estavam, os discípulos que estavam lá. Ele era o quê? Convidado. E Jesus é arguido ou ouve as palavras de sua mãe. Acabou ouvindo, porque ela sabia o poder que ele tinha. Mas há momentos em que a gente esquece do poder que Jesus tem. E há momentos que a gente começa a querer fazer as coisas. Ou, pior, pensar que Jesus não fez a coisa certa. Como é que Deus fez isso? Aqueles momentos difíceis na nossa vida que a gente pensa assim: como é que Deus permitiu uma coisa dessa acontecer? Não pense nisso. Jesus sabe tudo o que faz. Jesus sabe tudo o que realiza. Jesus é perfeito. Eu queria pensar com vocês 3 características positivas a respeito da família de Jesus. E olha, e é sem desmerecer a família terrena. Diz assim o texto sagrado: porém ele respondeu, versículo 48, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram a Virgem: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Boa pergunta, né? Para aquele que está levando a notícia: quem é? Eles podiam responder rápido: eles estão lá fora, Jesus, estão lá fora. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meu irmão. Então, meus queridos, sem diminuir a família terrena, sem desprezar sua mãe e seus irmãos, porque você vai encontrar Tiago escrevendo o Epístola depois, você vai encontrar os irmãos de Jesus, Maria, sua tia, também estava lá no cenáculo em oração. Você vai encontrar sua mãe e seus parentes ali no momento da crucificação. Aqui não está dizendo que Jesus rompeu com sua família. Pelo contrário, você tem alguém especial na sua vida? Alguém que foi como uma mãe para você? É isso que Jesus está dizendo. Ele não está desprezando sua família, mas ele está olhando para aquelas pessoas que estão ali, amontoadas, dentro de casa, no aperto, no calor, e a família natural, a família terrena, que não chega perto. Agora ele olha para aquelas pessoas, veja que honra. Veja que honra. Você sentado lá na frente de Jesus, olhando para Jesus, e eles chegam, falam que a família está lá fora. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estende a mão que ele cura, a mão que ele abençoa, a mão que ele ressuscita, a mão que ele usa para trazer paz e conforto no coração das pessoas. Estende e faz assim: eis minha mãe, eis meus irmãos, eis minhas irmãs, meninos, meninas, crianças, adultos, jovens.
você não se sentiria honrado e amado por Ele? Imagina você num grande salão e você vai ouvir um grande pregador ou uma pessoa muito importante. E aquela pessoa, ao chegar na tribuna, ele olha para a plateia e diz: ei, Tiago, como é que estás? Tudo bom, Tiago? Imagina, todo mundo ali. E a pessoa fazer referência a você. Como é que você se sente? Honrado, querido, respeitado. Você vai dizer: mas pensou em mim, falou meu nome no meio da multidão. Jesus fez isso. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Ele nos ama tanto quanto ama Maria. Ele nos ama tanto quanto ama os seus irmãos. Então Ele não faz aquela distinção: olha, eu gosto de vocês, mas eu gosto muito. Mas Ele nos ama com igualdade. Ele nos ama com afetos eternos, com sentimentos sinceros, com palavras de amor. E aquela mão passando e apontando: eis minha mãe que cuida, minha mãe que fez fechado para mim, minha mãe que fez isso, minhas irmãs que se preocuparam comigo. Olha, vocês são mães e pais, irmãos e irmãs, eis aqui a minha família. Você não se sente honrado? Eu me sentiria honrado. Eu me sentiria honrado. Por isso que o texto sagrado, na sua primeira característica, ele vem trazer esse sentimento: eis a minha mãe. E sabe que na Bíblia teve uma reação também assim? O apóstolo Paulo, a mãe de Rufo, Romanos 16. Ele diz: saudações a Rufo e a sua mãe, que é como uma mãe para mim, é mãe para mim. Meus irmãos, quando os discípulos chegaram, especialmente Pedro, que chegou ousadamente até Jesus e disse: Senhor, deixamos pai, mãe, esposa, filhos, deixamos tudo por causa de ti. O que será de nós? Ele disse: nesta terra vocês ainda receberão o cêntimo. Também pai e mãe, irmãos e irmãs, em casas, vocês vão receber 100 vezes mais. Nós precisamos viver em família, mas viver em uma família desta forma, em harmonia, em que um é como uma mãe para o outro, um é como um irmão e uma irmã para o outro. Esse deve ser o nosso sentimento. Jesus ama a sua família terrena, mas Ele supervaloriza a sua família espiritual. E nós somos a família espiritual de Jesus. Sem desprezar, sem desmerecer, sem tratar com desdém, mas com honra conosco. Em segundo lugar, uma segunda característica, ele diz assim, e estendendo, versículo 49, e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus discípulos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é minha mãe, esse é meu irmão, minha irmã, esse é minha família. Meus queridos, fazer a vontade do Pai. Ele nem diz fazer a minha vontade. Embora ele tenha dito também no Evangelho de João: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ouve a minha voz. Aquele que me ama, cuida de mim. Aquele que me ama, chega perto. Aquele que me ama, me escuta. Quem foi que escolheu a boa parte? Marta ou Maria? Senta, escuta. Família tem que ter isso, tempo para escutar um ao outro. Se nós não tivermos tempo para escutar um ao outro, a nossa vida vai se esfacelar. A nossa família não vai ter vida longa, não vai prosperar, não vai ter paz, não vai ter sossego. A gente precisa sentar e ouvir, conversar, aprender. Mas sabe o que é mais importante? Que seu filho, meu filho, nossos filhos, nós mesmos, que também somos filhos, eu ainda tenho pai, e nós também que somos filhos, nós precisamos ouvir o Pai Celeste. Porque quando todos ouvem o mesmo Pai, quando todos recebem a mesma orientação, quando todos são direcionados pelas mesmas palavras, a gente vai junto. É diferente de um que ouve um conselho A, outro ouve o conselho B, C, e cada um bebe de uma fonte diferente. Cada um lê um livro diferente, cada um tem o seu guru distinto um do outro. E aí você vai ter disputas de gerações, você vai ter discussões, você vai ter brigas, você vai ter achismos: eu acho isso, eu acho aquilo. Mas quando nós temos o mesmo Deus, a mesma fé, nós estamos focados e ouvimos a mesma voz, a gente consegue ir no mesmo rumo. E por aqui, Jesus está chamando. As famílias estão juntas porque elas estão ouvindo o mesmo Deus, estão lendo a mesma palavra,
E é isso que Jesus traz como segunda característica para a vida. Pedro ouviu uma pergunta muito difícil para ele, mas ele soube responder bem. As pessoas estavam abandonando Jesus, saindo para o lado do rio, e Jesus olhou para eles, não diretamente a Pedro, mas olhou para todos e disse: olha, vocês querem me abandonar também? Vocês querem virar as costas e ir embora? Pedro disse: Senhor, não olharemos, se tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós temos a mesma orientação, nós andamos juntos. Quando nós temos o mesmo guia, nós sabemos para onde vamos. E Jesus diz aqui: minha família. Quem é a minha família? Aqueles que ouvem o meu Pai. O meu Pai que está nos céus. Por isso é tão bom filhos, netos, parentes, primos, todos ouvirem o mesmo Senhor, lerem a mesma palavra, seguirem pela mesma orientação. Mas tem uma terceira característica. Ele diz: aquele que ouve e pratica. Porque ouvir, a gente ouve muita coisa. Existe até uma expressão: ouvido de mercador. Você ouve muita coisa, mas quantas destas coisas que você ouve fica na sua mente, fica no seu coração, fica na sua memória, fica gravada em você? Quantas vezes nós ouvimos coisas assim? Meus queridos irmãos, é ouvir e praticar. Ouvir e guardar. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amo a tua palavra, é a minha meditação todos os dias. Oh, como eu amo a tua casa, a tua palavra. Oh, como eu te amo, Senhor. E as multidões não queriam ir embora. Não era só porque Jesus curava, mas também porque eles ficavam maravilhados com a doutrina de Jesus, com a forma dele ensinar. E diferente de hoje, em que as pessoas precisam ter eloquência, falar assim, citar uma série de autores importantes, pessoas valiosas, importantes, eles simplesmente pregaram. Como eu disse há não muito tempo atrás: olha os rios do campo, olha as aves do céu. Coisa simples, uma palavra simples, mas que exemplificava a vida, exemplificava o dia a dia, exemplificava tudo do coração deles. Eles diziam: que Jesus, que palavra. Eles ouviam e praticavam. Praticar o amor, praticar o respeito, praticar a consideração, praticar as boas lembranças, sentar e lembrar das coisas boas que já viveram. E família, tempo de infância, tempo de noivado, tempo de namoro. É bom, né? Depois de muitos anos de casado, dar uma paradinha e pensar: lembra como era a gente no tempo de namorado? Como era bom. Essas coisas são boas. E sabe por que são boas? De serem lembradas, para serem revividas, para serem praticadas, para serem realizadas novamente. E Jesus manda a gente amar. Em João capítulo 7, versículo 17, está dizendo assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou de fato fala por mim mesmo. Ou nas orações, como ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante: vós orareis assim. Até as nossas orações, ele nos orienta e nos leva a praticar. Orem sempre. Uma outra coisa que também é uma aplicação muito importante para a gente, deixada pelo Espírito Santo, em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que no tempo que nos resta em carne, como diz o apóstolo Pedro, 1 Epístola, capítulo 4, tempo que nos resta em carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A família de Deus é uma família que senta perto de Jesus. A família de Jesus é uma família que está ali, atenta ao que Jesus está ensinando. Mas uma família que escuta, mas uma família de Jesus é também aquela que pratica o que Jesus ensinou. Não entra por um lado, sai pelo outro. Não sei, não quero saber, vou fazer o que eu quero. O importante é eu ser feliz. Já ouviram essa frase? O importante é eu ser feliz. Não, o importante não é você ser feliz. Porque esse tipo de busca de felicidade não traz paz, não traz verdadeira alegria. Sabe o que é que traz verdadeira alegria? A paz de Jesus, a paz de Cristo, a paz do Senhor. A verdadeira alegria, o verdadeiro sentido para existir é quando a gente encontra o próprio Senhor Jesus dentro do nosso coração. E Jesus disse:
eis minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha família, que está aqui dentro, sentados, ouvindo, e vão sair para praticar. Os que praticam, esse é minha família, este é minha família. Os que fizeram a vontade do meu Pai, esse sim pertence ao meu reino. Meus queridos irmãos, pense bem, Jesus olha para você e te chama minha mãe, meu irmão, minha irmã. Deus nos faz família dele. Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai andar nesse mundo? Se não é com gratidão no coração, se não é dizendo sim, Senhor, Tu és a minha vida, Tu és a razão da minha existência. Porque se a razão da nossa existência for um objeto, esse objeto pode ser roubado, pode quebrar, pode ficar obsoleto. Se a razão da nossa existência é uma pessoa, a pessoa pode morrer. E você vai dizer, agora perdeu, a minha vida perdeu o sentido. Mas quando Jesus é o sentido e a razão da sua vida, Ele que é o seu irmão mais velho, aí sua vida tem prazer, tem alegria e tem vontade. Faz parte do nosso dia a dia. Meus irmãos, vamos fazer isso. Teve um homem que escreveu o hino número 108, se paz a mais doce me deres, Rosana. E a vida dele não foi fácil. A vida dele foi um desafio. Sabe por que foi um desafio? Porque houve um momento